Salve galera, Simões aqui na área. Trouxe uma live session aí para vocês hoje e eu vou abrir sitting goals aqui entre 1 e 5 dólares, beleza? E montei um layout aqui que eu consigo deixar a tela do Sharkscope reduzida assim. Eu vou charcando alguns players, mais para mostrar para vocês mesmo como que eu faço essas análises, tá bom? Esse aqui é de um dólar, o primeiro que abriu. Eu vou abrindo outros aqui, tem alguns na fila, tem alguns de. O mais caro que eu vou abrir é de 5 dólares, tá? Eu vou tentar evitar abrir de 10 dólares ou mais caro do que isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser marcar todos os limpers, né? Eu tenho um note. Peraí, que quando eu arrasto aqui ele dá uma bugada. Eu tenho um note meio intermediário para players que eu acho que podem ser fish. Então eu marco de azulzinho, o verde eu marco de fish mesmo. E todo mundo que foi dando limp back aqui, eu vou marcando de azul, tá? Não necessariamente o cara é fish, beleza? Mas se ele deu um primeiro limp, aliás, se ele viu um limp e ele não puniu, ele optou por limpar back, né? Essa mão, por exemplo, ele poderia ter punido, mas não é o fim do mundo ele limpar back, não, beleza? Já já vai abrir um outro sitting goal aqui de cincão. Vamos tentar abrir 8 telas, talvez não dê, tá? Eu tô jogando no Party Poker principalmente porque eu não quero poluir a minha database. Na verdade, eu não quero ter o trabalho de ficar separando as mãos de sitting goal das mãos de MTT da minha database atual, beleza? Tô com o Chartscope aberto aqui porque eu deixei, eu já estava bisbilhotando algumas outras telas mais caras, então eu já charquei. Aqui, ó, esse daqui vai ser o topo da minha reta de hoje. Deixa eu marcar esse parceirinho aqui. Marquei de provável fish, né? Essa seria nossa nossa tag aqui, beleza? Aqui vocês estão vendo esse quadrinho de pot odds. Isso daqui é uma função do Jurojin, tá? Aquele programa que eu já citei ele em alguns momentos aqui no canal. Eu uso ele bastante, inclusive, quando eu dou um clique duplo aqui, eu estou usando tudo isso aqui hotkey, tá? É um sisteminha que eu criei. Vocês vão ver, na verdade, ó, quão rápido eu consigo charcar uma mesa inteira. Não sei se está dando para ouvir o som aí da teclinha. Às vezes ele buga, às vezes ele não consegue copiar. Não sei se é a hotkey, não sei se é o site, não sei se é o próprio Jurojin. Às vezes ele dá uma bugadinha. Aqui eu vou limpar, né? Vocês veem que não necessariamente porque o cara limpou o back ele é um fish, mas se ele fizer muito isso, eu já começo a suspeitar. Se ele fizer toda hora, ele provavelmente é fish, beleza? E aqui eu já tenho, eu não vou ficar defendendo esse tipo de equidade marginal aqui, principalmente para size meio pot, tá? Isso daqui acho difícil que seja blefe nesses bains aqui. Esse não, parece que eu não vou conseguir mais charcar os caras com a hotkey. Às vezes dá esse bug, tá? Não sei se é o posicionamento aqui. É, não sei o que que tá rolando. Aqui eu tô copiando ele. Aqui, consegui copiar. Bugou de novo. Eu... Eles têm um suporte ali no Discord bem atencioso quando vocês mandam esse tipo de bug. Eu normalmente não tenho paciência para ficar consertando isso, tá? Eu vou me adaptando. Esse cara aqui, ó, 15% de finalização precoce, ABI 7, ele tá meio down no gráfico. Eu já vou marcar ele com essa nick essa tag de quase como se fosse um pré-fiche, assim. Vamos deixar ele marcado assim por enquanto. Outro aqui que eu charquei, ele tem 100 jogos, ABI 10, finalização alta, ele tá meio empatado. Então ele é um cara que eu ainda não sei o que que é, mas tudo indica que seja um fish. Esse aqui, mesma coisa, tudo indica que seja um reg. Então eu também tenho isso daqui que é como se fosse um intermediário, né, entre reg. Eu vou colocar assim, laranjinha eu suspeito que seja reg, vermelho é reg, tá? E esse azulzinho eu suspeito que seja fish, e esse verde com certeza é fish. Esse amarelo totalmente eu não consegui identificar quem é ele, né, o que que ele é. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele tá down, mas a finalização precoce dele é baixa.
ele parece ser um cara meio tight, é tipo um fish tight perdedor. Então não necessariamente ele é um super donk, algo assim. Posso marcar ele de amarelinho, posso marcar ele assim também. O que eu mais olho nas estatísticas é a finalização precoce. Esse cara aqui é reg, né? ABI 7, um ROI ok, ROI bom. Pegou até uma estrelinha, que legal. Vamos ver esse último cara aqui, se eu consigo copiar ele. Consegui copiar. Eu uso o hotkey para o Ctrl C, Ctrl V também. Esse clique duplo aqui para copiar é função do Jurojin, tá? Aí eu não sei se é o Jurojin, não sei se é a hotkey, não sei se é o meu botão aqui, não sei em qual etapa que às vezes ele buga para copiar. Esse cara aqui é ABI 6, ROI alto, já vou marcar ele de vermelhinho também. Ele é um reg, tá? E como eu tô com essa tela aqui, eu não vou ficar escrevendo note neles, tá? Mas normalmente eu escrevo todas essas informações, eu tenho um sisteminha aqui com planilha e tudo mais. Esse rei 10, se fosse rei 10 suited com algum dos backdoor, eu provavelmente cebetaria, mas normalmente fora de posição a gente vai... É um pouquinho melhor do que defender o Big Blind, sabe? Não é porque você abriu que você tem que cebetar toda vez, principalmente fora de posição. Um erro que muitos regs iniciantes cometem é ficar cebetando tudo fora de posição o tempo todo. Eu acho que eu vou acabar pegando um sitting goal. Deixa eu ver, aqui a gente tem 3 regs, cara. O de US$ 10 não deve estar muito diferente disso. Eu vou ter que pegar, porque eu não quero fazer uma live muito longa com poucas telas. Já são quase 10 minutos aí, só com 2 telas. Eu vou abrir um de US$ 10, vou, mesma coisa, charcar todo mundo. Quando é nick de brasileiro, assim, ó, não necessariamente o cara é brasileiro, mas, ó, Mauro o nome, né? Um cara de nick de toda pinta de brasileiro. Muita chance de ser reg. Ele tem finalização precoce baixa, ABI baixo. Eu vou colocar como um pré-reg porque o ABI dele é bem baixo, mas o gráfico mostra que tem tudo para ser um regular muito bom. Se alguém é, conhecer ele aí, até gostaria de conhecer, saber quem é. Beleza. Eu tô jogando na parte de poker, falei para vocês, né? Porque eu não quero misturar muitas minhas databases de MTT com Sitting Go. E também porque eu já não recomendo que vocês fiquem jogando na PS, beleza? A PS está com o rake mais alto do que os outros sites, o rake mais alto de todos. Rakeback não adianta nada quando o rake é muito alto. Então eu não recomendo muito, tá? Ficar jogando na PS. Esse cara aqui, ó, ABI 9 menos 40 de ROI. Nossa, ele é super donk, super donk. E provavelmente aqueles donk com, né, já fazer o note dele aqui, de que a finalização precoce dele é muito alta. Isso é uma informação bastante importante que provavelmente eu vou usar em algum momento. Esse outro aqui, eu não consegui charcar esse aqui, vamos ver. Ué, eu já tinha charcado antes, ele estava nos jogos mais caros ali em algum lugar. ABI 9, finalização precoce 13. Parece meio perdedor ali em 2000 e poucos jogos. Lembrando que eu filtrei também só por 9max, tá? Então, se algum deles aqui for reg de MTT, eu não vou saber. Quando vocês estão com pouquinhas telas, e principalmente no topo, nas telas mais caras, dá para sempre ficar olhando o replay para tentar pegar alguma informação aqui, ó. Aqui o cara deu raise, nossa, ele deu raise 6x, não. Foi open com tribet aqui, o outro deu um cold call, que vamos de check com esse 10 e 9. Dá para donkey betar, dá para dar check raise. Como os caras eles já começaram limpando, né? Aqui eu vou dar o call só. É, vamos lá, deixa eu jogar esse aqui para cá. Tá, já seguimos. Se ele frear, a gente vai acelerar um pouco, que ele pode estar trincado ainda. E esses caras, quando eles estão trincados, eles não conseguem foldar. É possível ele ter um 10 e valete aqui? Até é, mas não é foldando esse tipo de mão que a gente vai ganhar dinheiro no sitting goals, tá? Agora estragou nossa mão. E, cara, eu vou foldar isso daqui, porque aqui ainda tem, sabe? Aqui ainda pode ter um valete.
Senão a gente tá pagando só para splitar. É, foi bem overplayado pelo ponto de vista dos dois, né? A gente pagaria ali o all-in para splitar esse pote contra dois caras. Se fosse só contra esse, eu ainda pagaria, tá? Agora contra esse aqui eu acho que não faz muito sentido, beleza? É, em geral, pagar para splitar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Poderia ter dado raise ali no turn? Até poderia, mas normalmente quando eles estão dando toda a pinta de que vão continuar barrelando, eu vou dando só o call, sabe? A não ser que o bordo me assuste em alguma coisa. Então, se eu tô trincado e tem um bordo flush draw, alguma coisa desse tipo. Aqui eu posso squeezar, mas em sitting goals eu vou preferir seguir uma linha de jogar potes bem menores, tá? É, vamos ver se a gente consegue encharcar esse cara aqui. Parece ser um reg, né? Parece ser um reg. São poucos jogos, mas um gráfico bem consistente. Já Donkey Betou. É, ah, eu nunca vou foldar isso daqui contra só um cara, mas quando tem outros aqui com uma boa chance de dar um raise trincado, o que que eles vão limpar, né, galera? Parzinho e connector suited, sabe? Então eu vou acabar tendo que foldar essa broca aqui. Se fosse um bordo 9-8x, em que o valete também fosse uma segunda broca para nós, eu poderia ficar um pouco mais tentado a dar o call. Acho que com certeza daria o call 100% das vezes. É, eu ainda tô naquela mão aberta aqui para ver o replay, né? Mas esse cara aqui, se não me engano, ele tinha rei. Ó, e aqui, ó, essa nossa mão acabou nem acertando nada. Ele deu um cold call de rei. Cara, é bem estranho. O outro tribetou e o outro deu esse callzinho que também é um pouco duvidoso, né? É, você vê que ele até já foi eliminado. Então eu vou aproveitar e vou charcar esse cara aqui. A BI9 parece ser um reg, ROI baixo, aquele cara meio intermediário, né? Eu vou colocar aqui, capaz de fazer slow play. Eu gosto de colocar notes bem gerais, assim. Eu não gosto de descrever a jogada. Aqui, Dom Quibito. Galera, mesma coisa, não vejo por que dar raise aqui, sabe? Se eu tenho rei 10, por exemplo. Se eu tenho top pair, na verdade, ao invés da trinca, eu dou mais raise do que quando eu tô trincado. Porque um top pair ele é mais vulnerável do que a trinca. A trinca, ela tem menos chance de acontecer uma tragédia e a gente acabar perdendo essa mão, tá? Que deixa ele vir. Aqui eu fico em dúvida, tá? Fico em dúvida. Eu acho que vai ter pouco fold. Como é só um clique, eu vou dar o raise nele. Se ele tem um draw, essa é a minha última chance de tomar call, sabe? Agora, se ele tem um Ice Dama, por exemplo, ele não vai me pagar river. Então, por esse motivo, aqui eu errei, né? Aqui eu errei, não vi o stack. Eu tô sem óculos, galera. Esqueci de botar o óculos pro grind aqui. Eu não vi o meu stack. Mas como eu tenho duas over e a SPR tá bem parecida, eu posso chovar bem tranquilo aqui. Tinha algumas altas ainda. Aqui já fomos eliminados. Sem problema. Poderia ter chovado, deveria, na verdade, ter chovado aquela mão por causa do stack. E vocês veem que o nosso amigo ali fletou 5 e 8 off, né? Então acho que é mais um motivo para a gente jogar relativamente tight, porque toda vez que nós temos valor, eles dão mais fichas do que, entre aspas, a gente merece em termos de teoria, comparação com a teoria. Quer dizer, na prática eles dão mais dinheiro para nós do que eles deveriam dar na teoria, beleza? Esse cara aqui, ABI alto, ele tá up em ABI alto, em poucos jogos. Então eu vou colocar assim. Pode ser um reg de MTT, pode ser um cara que é novo, um reg de Sitting Goals que é novo no site, né? Alguma coisa desse tipo. Esse cara aqui é ABI7, ROI bom. Cara, eu acho que eu já tinha charcado esse. Eu já tinha charcado esse cara, mas eu tô com medo de ter confundido a note dele.
Não tem problema. Vou colocar assim, né? Ele provavelmente é um reg. ABI 8 ROI alto. Se ele tivesse mais jogos ou um ABI maior, eu poderia dar um note, poderia promover ele a um reg vermelhinho, mas por enquanto eu vou deixar como laranja mesmo. É, esse Calmuck. Uai, ele não tá aqui vendo. Tá. Aqui foldei para meio pote, acho que bem tranquilo. Esse Calmuck aqui, ABI 4 ROI bem alto, então eu já marco de vermelho, apesar do ABI ser barato, ele é um cara que tem ROI alto, então ele pensa o jogo, tá? Ele provavelmente pensa o jogo. Sitting Goal de 2 dólares e de 1 dólar, eu não vou charcar os caras, tá? Gosto de charcar sempre o topo da minha reta, isso vale para MTT também. Aqui deu um Open Raise 5x, eu já vou... falei que não ia charcar e tô charcando, né? Deu um Open Raise 5x, a BI3, ele tá up, poucos jogos tal. Ele já fez alguma coisa, ele não tá em queda livre, sabe? Pode ser um fish, mas pode ser um cara que sabe jogar também. Eu já vou deixar Open 5x o PG, já vou deixar armado aqui. Se tiver showdown, eu já deixo marcado o que foi que ele fez, né? Qual mão que ele tinha. Se fosse todo mundo fish para cá, eu daria esse call para tentar trincar, beleza? Uma das coisas que mais faz diferença para a gente dar um call para querer trincar é a possibilidade de tomar um squeeze ou um resteal ou um shove aqui para a esquerda. Então, do small, do button, do big blind, a chance é maior de eu querer fletar essas mãos, tá? Aqui acho que não teve, né? Acho que não teve showdown, vamos ver. Não teve. Ele cebetou e passou. Aqui, se todo mundo tivesse 75 PBs, eu poderia fletar poderia dar um limp aqui para jogar multiway. Não vejo muito problema em fazer isso com 75 BBs. Com 50 BBs, eu já começo a achar bem ruim, bem, bem ruim, tá bom? Sitting goals de 5 e de 10 estão abrindo mais do que os de 1 e 2 no Party Poker. Para quem joga 1 e 2 dólares, tem que ser o PS, acho que não tem muito para onde correr. A diferença de rake deve comer ali uns 2 ou 3% do seu ROI. Então, se você faz 5% de ROI na PS, bem provável que você faça um ROI bem maior em outros sites que tem o rake normal, tá? Eu já vou marcar esse cara de limper. Vocês falam que o field não folda nada, né? Mas quando eles estão limpando toda hora, o seu rei 10 provavelmente está ganhando. Então você nem precisa que eles foldem alguma coisa, sabe? Às vezes só os 20% de fold dos lixos que ele tem já, já nos dão alto profit em ficar apostando em todas as streets. Então você pune pré-flop, você beta flop, runout favorável turn, continua turn, acertou turn river, às vezes você vai ter que dar um bluff catcher ali, sem problema. O field dá muito limp call, call na c-bet, e aí quando é check, check, turn, eles blefam o river. Então a gente pune, acerta valor médio, dá o bluff catcher no river. É um roteiro até meio manjado, assim, que acontece tanto que eu não entendo como que os fish, assim, do field, como eles não têm pelo menos o instinto de parar de fazer essas porcaria, né? Ó, isso daqui eu defendo em MTT, aqui em Sitting Goal, eu tô em dúvida, tá? Tô bem em dúvida. 8,6 eu pago com certeza, esse 8,5 acho que na melhor das hipóteses é um call meio close, vou optar pelo fold mesmo. Contra o BU eu dou o call. Contra o BU eu defendo essa mão. Aqui eu vou dar um openzinho, tá? Essa mão acredito que não seja um open em GTO dessa posição com 50 BBs, mas agora ficou fácil. Mas
o GTO considera a possibilidade de tomar tribet, que na prática acontece muito menos, né? Aqui vamos tentar ver um flop com uma mão suited. Essas situações multi-way eu completo bastante do small, todas as suited com certeza. Vamos dar check. E, quer dizer, a gente não precisa jogar tight, mas a gente vai jogar com cautela no sentido de não ficar inflando qualquer tipo de pote, sabe? Aí cada vez que você joga uma mão e você erra e dá check fold, você perde um bebê, dois bebês. Agora, quando você acerta, quando você tem um draw muito forte, alguma coisa assim, você tem uma chance bem grande de puxar 7, 9, 15 bebês. Então é uma matemática que nos favorece bastante, mesmo que a gente só acerte 30% das vezes, né? Aqui vou jogar de check ainda. Cara, o range deles é tão feio que é bem possível a gente estar ganhando com esse Ice Vala ainda. Poderia dar um bet de um bebê aqui, só para realizar a equidade? Até poderia. Só que os parzinhos que ele acertou, ele vai dar check, eu vou realizar do mesmo jeito. Se eles não blefaram até agora, dificilmente esse cara vai blefar. Então eu vou dar o check aqui, sem problema. Era nosso o pote. Aqui eu vou fazer um tribetinho que faça parecer que eu ainda tenho blefs. E na verdade eu tenho, tá? Aqui, deixa eu pensar. Tem uns dois caras que eu quero pagar, os outros não. Acho que GTO deve ter um EV positivo em chovar, mas eu vou optar pela linha mais tight mesmo. É, cara, alguma etapa aqui do meu processo de fazer note tá meio bugado. Eu tô marcando esse cara que limpou, esse cara que limpou o back também. Eu vou deixar aqui, ó. Quer ver? Vou deixar esse sistema de note aqui. Aí não tem erro. GL. É bem donk mesmo, né? Muito, muito donk. Cara, faz tempo que eu não jogava Sitting Ghost, eu não sabia que o field tava assim, o field de 10 dólares tava tão fácil assim. Não lembro quem foi foi esse cara aqui. Vou marcar ele de fish. Eu acho que em Sitting Go a gente tem que ter um perfeccionismo maior do que em MTT, no sentido de fazer note nos caras, charcar e tudo mais, principalmente nas telas mais caras, né? Ó, esse cara aqui, Júlio, é brasileiro, pode ser brasileiro, né? ABI 5, finalização precoce baixa, poucos jogos. Ele tem toda a pinta de ser um reg, mas não está provado ainda. Então vou marcar como pré-reg. Vamos procurar. Ó, Odeio Rivers, esse aqui é brasileiro. Ainda mais fácil de digitar. ABI 2,50, 9% de ROI, finalização baixa, é um regular. Mas como ele joga barato, eu vou marcar de laranja. Se fosse pelo menos ABI 5, marcaria, promoveria ele, né? Os outros aqui parecem ser gringos. Por que que eu fico perseguindo brasileiros aqui, galera? Porque a chance de ser reggae é maior, né? O brasileiro, em média, tem menos dinheiro e mais vontade de ganhar dinheiro na internet, ganhando em dólar e tudo mais. Então, sempre brasileiro, a chance é bem maior. Cara, aqui eu fico um pouco em dúvida. Eu não quero limpar para pagar chove aqui. Não quero punir e me comitar a pagar esses caras. Eu vou foldar. Eu acho que Ice 8 Suited eu puno e pago qualquer um desses dois. Puniria para 3x. Tenho quase certeza que, em teoria, esse Ice 6 não folda, tá? Só que muitas vezes eu jogo mais tight do que a teoria, quando isso significa jogar potes menores ou deixar de jogar potes grandes de forma desnecessária. Esse cara tá maior do que eu tô em segundo de 8, eu começo a ter um ICM relevante contra ele. Então eu quero me envolver contra ele o mínimo possível, por mais amplo que seja o range dele. O Wise 6 tem um EV positivo? Tem, só que eu tenho que botar 3BB, 4BB pré-flop, tenho que CBtar, sabe? Aqui, deixa eu ver, esse cara ABI
up em ABI alto, poucos jogos, ele me reestilou. Eu tenho 33% de odds. No MTT seria um crime foldar isso daqui. Mas aqui eu tenho algum ICM contra ele. O range do Big Blind para um cara que joga caro, não necessariamente é um range super tight. Ele tem bastante finalização precoce. Cara, eu acho que é um hero fold isso daqui, tá? Foldei. Eu iria foldar de qualquer jeito. E em Sitting Go, a gente tem uma certa desproporcionalidade no valor das fichas que a gente ganha no começo e no final do torneio, né? No final, as fichas valem muito mais. Então, às vezes, você tem uma expectativa de ganhar 2, 3 bebês jogando uma mão pré-flop deep stack, sendo que esses 2, 3 bebês, eles equivalem a menos de 5% do seu stack total. Agora, quando você tem 10 bebês e você dá um chove, você ganha os mesmos 2 Big Blinds, sabe? O Big Blind, o Ante, o Small, às vezes até mais do que 2. Nesse caso aqui, ó, o pote por padrão, ele tem 2 bebês e meio, sabe? É, o que vai equivaler muitas vezes a 25% do seu stack, por exemplo. Aqui eu já foldo, tá? Mesmo para meio bebê. Aqui não vale dar esse open aqui, não vale, aqui fold, sem problema. Brasileiro, né? Vamos puxar a capivara dele aqui. A BI8, poucos jogos, finalização baixa. Acredito que seja um candidato a regular. Aqui o cara já limpou, eu já vou perseguindo os caras que limpam. Idealmente, galera, idealmente, você tem que ter todos os caras marcados e de preferência com note por escrito numa sessão que você tá jogando aqui. Esse até é um processo que favorece você se condicionar a jogar mais telas no final, porque você está acostumado a ter bastante ação, você não fica parado nunca. Então, com 4 telas, você vai charcando todo mundo. Depois de um tempo, você automaticamente vai abrir novas mesas, igual aqui. Quase todo mundo já está charcado. Então, em uma semana fazendo isso, você já consegue aumentar 6 para 6 telas ali tranquilamente, tá? No meu tempo de regular de Sitting Goals, eu charcava 100% dos players nas mesas mais caras. E quando dava tempo, ia charcando nas intermediárias também. Então eu nunca estaria jogando o Sitting Goal de US$ 100 sem ter todos os caras charcados. Às vezes, aqui eu quero colocar dinheiro nesse pote, tá? Ah, mas eu tenho o draw me protege. Cara, não tem problema. Não adianta você ter o draw é, não adianta você ter o draw, você acertar o draw, betar e o cara foldar. Então, às vezes, quando a gente tem o draw, a gente já quer colocar dinheiro no pote antes de acertar o draw. Não é tanto assim ter o draw ou não ter o draw, é mais pensar na equidade da mão mesmo. Aqui o cara limpou, já vou botar uma marquinha nele aqui. Aqui, Deep Stack, eu limpo essa mão do Small para jogar multi-way. Nessa faixa de stack, não mais. Que limpou. Do BU, eu ficaria tentado a limpar essa mão mesmo com 50 bebês. Do CO, eu acho que ó, GRzinho, provavelmente brasileiro. Aqui estou jogando contra 3, não vou colocar dinheiro nesse pote. Ó, ABI1, ele está ligeiramente up. Esse cara aqui é um candidato, tá? Vocês têm que ficar... Peraí. Aqui eu acho que tem que dar o open, com certeza. Até então eu dei um open e ele me deu um re-steal. Agora 2 re-steals. Então eu começo a colocar um note de que esse cara ele é bem agressivo. Então pode ser coincidência, ele pode ter recebido Ice Rei 2 vezes seguidas. Aqui eu ainda não vou fazer nada, tá? A partir do momento em que eu tiver certeza que esse cara re-steala em excesso, eu vou começar a abrir um pouco menos e dar um pouco mais de call nos re-steals dele. E dessa forma eu estou explorando ele e não o contrário. Então a gente não precisa ter medo, né? Mas se eu foldar o cara tá me explorando. Depende, né? Depende muito. Aqui eu vou foldar reto.
Aqui, é, cara, ele já tá marcado de limpo, não é a primeira vez, ele pode ter bastante fold ali ainda, né? E o 7-7 é uma equidade muito bruta, né? É muito forte. Aqui fold. Passou, não é mais o tempo de ficar fletando isso daqui quando a gente tem 20 bebês. Com 20 bebês a gente vai fletar bem menos. Alguns flets vão ser substituídos por rei steel, tá? E principalmente mãos que dependem de draw, essas mãos são as primeiras, né, que a gente elimina quando a gente está mais short. Preferível fletar talvez um rei valete off ali do que um vala 10 suited com 20 bebês. Vamos fazer um charminho aqui para abrir. Cara, eu tenho um pouco de. Ah, tá, os dois em automático. Aqui eu tenho dúvida, mas eu vou pro show. Aqui segurou ou não? Segurou, vamos. As ideias. Como é um bordo muito seco, a gente pode dar um cebetinho aqui. Aqui segurou o As 9 dele. Foldei, acho que Rei 10 eu daria open. Deu um float reverse e não blefou. É uma das linhas mais fracas que se pode fazer no poker é fazer um float reverso e não blefar no turn no river. Não sei se é o padrão dele. Às vezes ele não quis blefar porque era um board com duas dobradas, né? Um board que o field não folda esse high. De modo geral, a linha dele, aquele 10 dama é um fold reto, não tem muito mistério. Galera, deixa eu ver se tem mais. Talvez tem mais uma telinha aqui prestes a abrir. Essa telinha vai ser a última. Acho que até agora eu só fui eliminado em uma, não tenho certeza. Então vai ser uma sessão de umas 9 telas. Aqui já vou marcar esse parceiro aqui também. Call tranquilo, né? 3 bebês e meio com rei e dama. Pagaria coisas bem piores. Aqui se chegar eu chovo. Essa mão acho que é um chove bem tranquilo. Eu também chovaria coisas muito piores do que vala 6 fold, fold. Abrir a última telinha. A gente tomou call teoricamente na frente ainda, né? Não segurou. Posso chovar? Até posso, só que, cara, eu gosto mais dessa mão no pós-flop, que ela joga tão bem, né? Gosto mais no pós-flop do que arriscando todo o meu stack. Isso daqui parece um chove tranquilo. Aqui vou completar, vou marcar os limper aqui. Fico um pouquinho. Como é o cara mais agressivo de todos, eu vou defender, tá? E aqui vou dar check shove e eu faço ele foldar. Quando ele faz isso, já fica mais difícil para nós, tá? Aqui eu acho que vale um bet com o nosso top pair e foldar para um shove. E aqui eu vou foldar. Poderia eu mesmo ter feito isso, mas achei que ele fosse fazer um cebetinho padrão de um bebê ali. E a gente vai pro tentar o valor máximo mesmo, cobrar de uma dama. Hum,
Aqui o meu radar ele aperta um pouco. Eu acho que a gente tá perdendo essa mão. Vou foldar. Né? Não é, acho que não é um fold tão difícil assim quando é contra dois, né? Aqui dá pra cobrar bem baratinho de um ace high. Aqui mais deep eu jogaria essa mão. Que fold, fold, fold. Ninguém pagou, eu acho. Poderia ter feito um charminho aqui também, antes de chovar. Essa telinha aqui que aparece é outra funcionalidade do Jorojin. Ela, ela esconde o bordo. Para quem tem essa dificuldade, às vezes acha que vai tiltar, dependendo do resultado da mão. Eu coloquei isso daqui uma época e esqueci de tirar. Por isso ela fica aparecendo aqui toda vez que a gente entra em all-in. O Jorojin ele tem, inclusive tem o link para comprar com desconto aí, tá? Tá no, aí embaixo na descrição, em algum lugar. Eu recomendo o Jorojin para quem já é lucrativo, tá? Para quem está começando, eu acho que tem outras ferramentas mais importantes. Primeiro um tracker, depois o Holding Resources e depois um solver de pós-flop. E aí sim, quando você está lá por volta do ABI 5, batendo ABI 5, lucrando no mínimo uns US$ 200 por mês, aí até antes, até antes. Acho que quem lucra US$ 100 por mês com consistência já vale a pena o Jurojin, porque ele promove um aumento dessa expectativa de lucro. Ele se paga, né? Você consegue jogar mais telas com hotkeys. Cara, aqui eu vou só foldar, eu acho. Tem bastante ICM na nossa cabeça. Nós estamos em terceiro, tem um cara quase morto, outros dois bem menores do que nós. Esse cara aqui já vou marcar ele. Jogar essa tela para cá. É, cara, estranho, né? Estranho. Eu já tinha marcado ele de reg. Ele tem um ABI meio baixo. É muito estranho. Eu acho muito estranho. Eu vou dar o primeiro call, mas já vou ligar um radar aqui, tá? Cara, eu foldo essa mão. Pode ser flush draw? Até pode. Mas ele poderia dar o check raise, o check shove com flush draw, coletar os meus bluffs. Aqui me parece uma situação do cara querer call. E eu vou dar o hero fold aqui, tá? Foldei. Vocês foldariam isso daqui também? Comenta aí. Se eu tô no button, eu pago esse 7-7. É que aqui a gente tem que considerar que colocar esse tanto de ficha no começo da mesa, a chance de alguém ter uma mão ainda mais forte é bem grande. Aqui vamos do betar, tentar proteger nossa mão um pouco. Cada cara que folda um rei valete aqui, rei dama, até um rei 3, esse tipo de coisa, para nós é bem bom. Deu limp click. Acho que provavelmente é valor mesmo. Não vejo bluffs nessa linha. Vou só foldar. O nosso bet ali, ele serve para tomar um call de Ás e valete, sabe?
serve para ser blefado menos vezes também. Eu acho que contra um Donkey que limpou, vale o nosso value bet ali com todos os flushes, porque ele pode pagar com mãos muito horríveis. Aqui nós estamos ainda em terceiro, muito ICM, CL no Big Blind. Essa é uma situação que nós ficamos nit, tá? Eu foldaria um Ice 10 off dessa posição, com certeza. Esse Ice 8 do CO, eu chovo dessa posição, eu acredito que não. É, O Big Blind é aquele cara que Donkey betou contra nós. Ele jogou uma mão de forma agressiva, né? Mesmo, não importa se ele tinha valor ou se ele tinha blefe, mas eu já marco ele como um perfil desfavorável para ficar procurando ele, ou procurando enfrentar contra ele, sabe? Às vezes os regulares eles aprendem que a agressividade é importante e eles jogam de forma agressiva, não necessariamente sendo de uma forma boa, sabe? Eu não sei ainda se ele é bom ou não, mas eu sei que tá cheio de perfis aí de brasileiros que colocam a agressividade em primeiro lugar, às vezes até acima do EV. E esse tipo de player em ICM, ele tem um custo para nós também. A gente quer evitar se degladiar com players é, em ICM, tá? Colisão de stack em ICM é igual colisão de carro mesmo, sabe? Às vezes sei lá, quando um stack está muito grande, como se fosse um veículo muito grande, ele se machuca menos, sabe? Mas de modo geral, todo mundo se machuca numa colisão e é mais ou menos isso mesmo que acontece. E aqui esse cara tá limpando porcaria e eu já vou. Esse rei dama eu fiquei em dúvida. Aqui eu vou jogar. Nossa, será que eu. Eu foldei, cara. Foldei o Ás 10. Tentar economizar alguma coisa. Aqui nós estamos na runada suprema, né? Impressionante. Eu tenho até bastante relutância em fazer live session, porque eu tenho a impressão que todas as live session, até hoje, eu runei mal. Não lembro de ter gravado uma live session e ter runado bem. É... Que tá, jogamos nossa mão para trás, em call, acertamos, ok. Aqui, fica em dúvida, cara. Quando a gente tá em último, no three-handed, com bastante diferença de stack, o ICM ele é um pouco menor, tá? Então por isso, talvez o nosso ICM seja próximo de early game. Por isso eu optei por jogar essa mão, mas não sei se na teoria a gente iria tão longe assim com o rei 6 off. Aí Vala, ele pagou de Vala 9, acho ruim o call dele. Eu não daria esse call. Mas pode ser um call teórico, não tenho certeza. Galera, dá um aviso para quem assistiu até agora. Quem assistiu até agora, imagino que sejam os mais dedicados, os que estão mais interessados mesmo. E eu tô com a ideia de lançar um curso básico de Sitting Goal muito em breve, provavelmente ainda no primeiro semestre desse ano. É, Então, se você está assistindo esse conteúdo no segundo semestre, é bem provável que o link esteja aí embaixo, tá? Mas de qualquer maneira, fiquem atentos aí, porque a ideia é fazer um curso ali com bastante live session, mais ou menos nesse formato, só que com algumas aí um pouco mais técnicas, com reviews de jogos também, com aulas que são como se fossem uma continuação da playlist que tem aqui no canal, aquela playlist que fala sobre planejamento de carreira. Então, dentro daqueles mesmos temas, eu vou aprofundar ainda mais, tá?
vai ser um curso menos técnico e mais com, digamos assim, uma orientação, né, para quem quer realmente se profissionalizar usando Sitting Goals e falando não só de poker, de profissionalização, falando de outras coisas também que a gente pode se beneficiar sendo jogador de poker. Então, se quem se interessar, se quiserem comentar aí embaixo, quiserem me chamar no Instagram para ter mais informações. Pessoal, eu respondo todo mundo no Instagram, tá? Eu não garanto que respondo rápido, mas eu respondo todo mundo. Cara, aqui eu acho que com top pair num board draw, né? Quando todo mundo limpou, eu não acho que dá pra gente esperar cenários muito melhores do que esse para atolar 7 bebês, tá? Às vezes, principalmente pelo cara ser o último a falar, ó. Quando ele é o último a falar, essa mão aqui pode ser um chove teórico. Eu não tenho nenhuma informação de que esse cara é muito agressivo, então eu vou tentar dar uns catucos aqui por preços baixos, e às vezes passa. É, quando o cara é muito donk, ele não se importa se você fez mini raise ou 3x. Então, quando você quer gerar fold, você faz ali o mini raise sem problema. Essa mão aqui me parece um open raise teórico. Não, não é. Não é open raise teórico, não. GL. Aqui eu fico bem em dúvida com essa broca, cara. Bem em dúvida. Foldei, tá? Foldei. Aqui segurou, vamos. Ornamos bem numa mesinha. Tá, legal. Heads up. Heads up acho que é um capítulo à parte. Vamos ver. Eu devo estar bem enferrujado em heads up. Fazer um. Ah, cara, quando ele pota. Quando um donk pota, eu acho que é o quê? É draw ou é topo, sabe? Não acho que é um range polar. Não acho que ele vai pegar uma broca, um backdoor. Pensando num range teórico para potar aqui, o que que eu poderia fazer um bet pot? 3 e 5 suited, 3 e 6 suited, esse tipo de mão. A gente poderia fazer aqui, GL. 3 e 10 suited. Ai, ai. Eu esqueci como que era divertido jogar isso daqui. E isso foi no de US$ 10, nem foi nos mais baratos, né? Aqui eu não vou blefar o Dama High, eu quero estudar esse cara um pouco, quero saber como que ele tá jogando. Aqui ele não deixou eu saber, né? Aqui fold, aqui check fold, aqui eu vou chovar. Mesmo ele sendo um donk, o nosso rei valete é uma equidade muito bruta. É muita equidade, tá? É muito forte. Esse betinho. Cara, eu vou só foldar retas daqui, eu acho, tá? Não vejo uma dinâmica onde eu possa pressionar ele. Aqui, galera, esses caras, eles dão... Ele já donkey betou aquela vez, agora ele deu check. O range dele provavelmente está muito fraco. O range dele acho que é tão fraco que ele vai ser obrigado a blefar river. E eu vou ter essa mão que é um top pair com baixo, com kicker baixo. Cara, eu não tenho medo muito do As em si, mas ele tem muito 5 e X num bordo 3 e 4, jogando só de call. Essa vai passar, mas não é sempre. O meu check no turn é na intenção de pagar a maior parte dos rivers. Só que esse river, particularmente, é muito, muito ruim para nós. Não pelo As, né? Não pelo As. É mais porque o 5 sozinho ali faz sequência, né? Até agora acho que ele não foldou nenhuma para os meus raises, então eu vou começar a dar raise mais linear. Não tem muito ICM aqui, vou jogar em Open. Eu tô fazendo esses sizes mais baixos porque eu confio muito no meu pós-flop, tá? Agora quem tá começando aí, eu não recomendo vocês ficarem jogando de size baixo. Tentem resolver um pouco mais no pré-flop, beleza? Aqui ele não foldou nenhuma para ser bet minha, então eu tenho equidade do flush draw. Vou querer colocar dinheiro no pote. Aqui é Blind War. Cara, eu tô muito em dúvida. Como eu acho que o field underblefa, né? Eu vou. Vou dar o primeiro fold aqui. Cara, eu acho que essa mão é chove. É chove, sim.
Os caras são bem ruins. Aqui fold, bem tranquilo. Pagou com um rei dama, horrível. Horrível call. Cara, isso daqui eu tô em dúvida, tá? Nossa, acho que é meio close, mas... Opa, GL. Ele tava seguido, ok. Não foi tão espio a jogada dele, que GL pra nós. Call, bem tranquilo. Não, nada. Fez 2,5. Deixa eu começar a pensar no nosso ICM aqui. Tô em terceiro de 5. Ele tá maior do que eu. Ah, cara, é quase um fold isso daqui. Dama valete off eu foldo. Mas suited eu acho que não dá pra foldar. Esse cara eu vou charcar ele de novo, porque apesar dele ter os indícios de ser um donk, algumas coisas corretas ele até tá fazendo, tá? Isso daqui não, por exemplo. Isso daqui não é uma coisa correta. Fold, tem que foldar. Eu acho que vale ver o flop com o nosso dama valete suited ali. Aqui já é uma stack aonde, cara, não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Ou é? Deixa eu lembrar agora. Acho que quem donk potou foi na outra mesa. Então aqui eu vou jogar só em call. Isso aqui é chove, tranquilo. Check. Deixa ele vir, né? Deixa ele vir. Aqui é o open para dar call. Foldou. Em teoria, seria um bet no turn ali. Cara, esse 3x dele. Acho que se tem uma mão que faz sentido a gente restilar, é um as baixo, sabe? Ele se perdeu, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe se é valor ou blefe isso daqui. Então por isso a gente precisa ter uma proteção mesmo, sabe? Eu não faria isso com 10 de valete suited, por mais que na teoria possa ser um restio interessante. Então uma telinha cravamos. Essa aqui está se encaminhando bem também. Essa aqui estamos em segundo de 5. Aqui fold, aqui check. Aqui simplesmente eu vou dar check porque a gente pode estar ganhando, é. E ele tinha um próprio dama high. Aqui um openzinho com as 2. Ganhamos um flipzinho aqui, call com backdoor. Por um BB, né? Só por causa do size dele. Check. Cara, acho que eu vou dar um outro check, mas não tô muito certo. Call ainda. 8 e 2 pares, meu Deus. Ah, fold com esse 10 e 9. Tem que ter muita disciplina, né, galera? Porque dá vontade de dar um callzinho com 10 e 9. Numa dinâmica de MTT ou no early game. Se aquilo ali fosse... Peraí, deixa eu pensar isso daqui. E fold. Essas situações de push fold, a gente tem que ter elas na ponta da língua, né, galera? Eu não rodo nenhuma mão de sitting goal faz muito tempo, né? Exceto as dos alunos, né, claro. Aqui estamos em último, temos que ver se vai acontecer alguma coisa diferente. Aqui um C betinho, tranquilo. Essa não é uma equidade que eu tô disposto a atolar a maior parte das vezes, tá? A gente tem que pensar também em realização de equidade. Vamos torcer para o 7 segurar. Então eu não vou querer inflar muito esse pote. Aqui não segurou, pena. E tentar levar para o river um pote um pouco menor, onde a gente tem mais espaço de manobra, menos chance de tomar um chove e ficar em dúvida, né? Cara, vale o call aqui, estando em último. É, hum,
Eu acho que uma broca com duas middle cards não é suficiente, mas se fosse uma broca com duas overcards, fosse um board 8, 6 e 2, eu sairia chovando, bem tranquilo. É, cara, vamos. Acho que um bet de um BB pelo menos, né? Não vou esperar o river, não. Aqui limp. Se eu tenho certeza que ele é donkey, eu dou raise aqui, porque os donkeys vão. Nossa, foldaram ainda. Os donkeys, eles tendem a reestilar totalmente linear. Às vezes nem ases baixos eles reestilam, né? Então fica mais interessante ainda pra gente dar open com mãos médias. Mesmo que ele não folde nunca. Isso aqui me deixa bastante em dúvida. Acho que eu foldo. Acho que eu foldo. Na dúvida, eu tenho foldado e recomendo vocês fazerem isso também. Na dúvida, folda, sabe? Se você está na dúvida, é pouco provável que aquele seja um EV muito alto, né? Então, acho que a gente erra mais quando a gente fica buscando EVs meio duvidosos. Cara, aqui ele pode ter blefs. Ele pode ter blefs e ele tinha. Um pouco vai do nosso feeling também, sabe? Principalmente nesses sites que não tem HUD, a gente sempre tem que se fazer a seguinte pergunta: será que o meu adversário tem blefs nessa linha que ele está jogando? Se ele não tem, a gente overfolda. Se ele tem, a gente dá calls com parte média e a gente cria um range de blefs também. Então, duas pontas em qualquer flop, quando você está bem short, normalmente é bom o suficiente para a gente transformar aquilo em blefe. É um semi-blefe, né? É, lá, aqui. É. Ele perdeu o flip que era pra ajudar a gente, né? E esse daí ele ganhou. Aqui parece um fold claro pra mim, tá? Nós estamos numa dinâmica quase de bolha mesmo, é contra o CL. Esse é o cara que mais imprime é, pressão de ICM em nós, porque isso não de forma conceitual, não é porque ele é o CL que eu foldo mais para ele. Na verdade, o princípio é matemático mesmo, tá? Os potes que a gente ganha ou perde contra ele tem uma distorção de ICM maior do que contra os outros caras que têm stack semelhante. Aqui, ó, pote jogado de forma meio passiva, né? A gente tem um backdoor, tem um draw. É sempre bom sair betando, porque essas mãos a gente vai blefar o river, né? Quando errar. Aqui eu tentei armar a casinha mesmo para ele, para ver se ele blefava depois, né? Aqui cara, eu não consigo foldar isso daqui, tá? Não consigo. Foldou, tá? Essa mão parece um bom rei steel contra um cara capaz de ter blefs, o que eu não tenho muita certeza que é o caso, então eu só vou foldar. Esse tipo de situação mais short a gente pode fazer limp shove. Limp shove não, perdão, fake shove. Isso aqui é teórico, tá? Não vou explicar muito. Ó, vamos, unamos.
Esse cara aqui foi aquele que betou um bebê em todas as streets com dois pares, será? ABI 3, finalização precoce 10%. Ele é bem difícil identificar esse cara, né? Ainda betou um e-mail. Cara, eu acho que ele tem um valete também, tá? Torcer pra não ser um Ice Valete. Ice Rei, meu Deus, cara. Bem horrível. Eu gosto de fazer sizes bem menores em Sitting Bull do que eu faria em MTT para diminuir a chance da minha mão chegar até o ponto do all-in, mesmo em pós-flop, tá? Isso é uma coisa que em ICM é bastante precioso para nós. Isso atenua um pouco a distorção causada pelo ICM, né? Pessoal, sobre o time aí, para quem está assistindo até agora, nós estamos com as inscrições pausadas. Nós vamos voltar com as inscrições em breve. Aqui não vou fazer nada, eu vou limpar, vou tentar ver um flop. Esse cara deve ser Donk, pelo visto. Aqui, vale um bet, a gente tem duas pontas. Ah, cara, aqui eu vou foldar meio super tight mesmo. Essa jogada, em teoria, seria um chove, mas o cara é donk. Ele não vai saber foldar Ice Rei, Ice Dama, esse tipo de coisa, né? E quando a gente limpa, ele não vai chovar Ice 2, ele não vai chovar Rei 5 off, igual eu fiz aqui aquela hora. Então tudo favorece pra gente. Ah, Simões, mas eu aprendi que em ICM não pode limpar. Cara, você pode tudo, desde que você tenha estudado e tenha uma boa base teórica para fazer aquilo que você está tentando fazer, né? Eu jogo fora da teoria muitas vezes, tá? E quando você faz um node lock ali, o solver, né? Ele é tipo uma balança. Você coloca, tipo uma gangorra, na verdade, né? Você faz um node lock de um lado, ele te responde do outro. Então, para toda jogada que você imaginar, existe um node lock possível, aonde aquela jogada seria boa, né? Aqui, ó, um erro que eu cometi, né? Não charquei os caras numa bolha dos US$ 5. Aqui eu tenho que foldar, aqui chove, né, GL. Tá, ele tá bugando, cara. Aqui eu vou ter que foldar, não acho que seja bom dar esse chove, não. Vamos lá, esse cara aqui, ele já tá limpando, né? Já tá dando toda a pinta de ser um donga mesmo. AB4, finalização baixa. Cara, eu vou marcar ele como tipo pré-donk, assim. E fold, fold. Essas dinâmicas de bolha, a gente tem que ficar atento para onde as fichas estão indo, tá? Quando é um reg que está aqui disputando com a gente, né? Aqui a nossa disputa é esse cara. Se ele for um reg, ele vai ficar chovando com 4BB e vai ficar ganhando ficha. E a gente tende a ficar para trás. Então, toda vez que eu tiver chance de chovar, eu vou chovar. Eu vou chovar muito amplo, né? Outro ponto, o cara da minha direita, ele deveria chovar e eu foldar. Mas quando ele dá limp, pô, essa mão aqui tem 30% de equity. E eu vou ver um flop aqui, sabe? Uma parte dessa equity eu acabei realizando. Eu acabei vendo uma parte da força da minha mão. Aqui é um ICM extremo, esse 10-10, tá? Se ele dá open, a gente pode fletar. Eu fletaria. E tá, ele fez a trap aqui com a R6. É muito horrível a jogada dele, mas para nós é bom. Eu vou arriscar um openzinho. E aqui agora sim, né? Muita equidade bruta. Aqui foldei sem problema. Deixa eu pensar. Contra dois, vou dar um fold super tight mesmo. É mais considerando o ICM mesmo, sem problema. Tava falando sobre o time, né? É, a gente tá com as inscrições pausadas, mas as inscrições vão retornar em breve, beleza? Aqui eu tô atormentando esse cara faz muito tempo, né? Vou dar uma chance dele errar aqui. Foldou.
Aqui acabei de tomar o Rei Steel, né? Esse Dama High, se não fosse um ICM tão pesado, eu nunca foldaria, mas aqui eu foldo. E a gente não precisa pensar assim, ah, mas ele tá me explorando. Cara, ele não tá. Na teoria, ele pode chovar N2 e a gente teria que foldar o Ice Rei. Mas ele tá limpando, sabe? Então ele não tá explorando nada. Ao contrário, a gente que tá explorando ele. De novo, equidade bruta, 3 BB, um Dama High aqui é bem interessante. Deixa eu botar esse aqui pro outro lado. Aqui. Dois par com 3 e 4, ok? Agora, tá, essa aqui foi a que eu tinha, né, tinha dado o bet. Até agora, um bet passou e o outro não. Hum, vamos tentar. O cara parece estar vendo minhas cartas, né? Mas não tá não. Se ele tivesse, ele teria foldado contra na hora que eu abri com dama-dama, né? Open, check, check, check. Né? Ok. Às vezes eu dou esses hero call aqui, mas é uma questão de level de field, assim. Aqui é a pior situação possível para nós, né? Odds de 30 e poucos por cento. Aqui eu vou dar check. Aqui fold. Cara, eu acho que vai ser um EV bem próximo de zero, mas é melhor fazer isso e abraçar a nossa equidade. A equidade é quase que precisamente a equidade que a gente tem ali mesmo. Nossa, achamos ainda. Pô. Não tenho certeza em teoria, mas se for considerar que a gente se foldasse, né, ficaria com um bebê e daria esse pote para ele, né? Então acho que ali é o tipo das raras situações que é melhor a gente assumir um EV ligeiramente negativo do que foldar. O jogo aqui, ó, ele duas vezes ele reestilou, uma vez ele não reestilou. Então eu vou dar open de novo, sabe? Às vezes o cara tá simplesmente no dia de sorte dele, né? Ver se a gente pega um showdown dele, alguma coisa. Defendeu 7-5, ok. Aqui chove reto. Mostrou. Não sei por que precisa mostrar. Não precisa mostrar, cara. Eu não vou achar que você é desonesto porque você chovou um flop, sabe? É, será? Não vê? Ok, aqui limpo. Sem problema. Percebam que o nosso Dama 9 ele tá dando open por valor ainda, tá? Aqui eu vou só chovar. Eu não acho que eles reestilam muito amplo. E quando eles reestilam um pouco, a gente pode mandar nossos valores reto mesmo. Claro que não 10-10, vala-vala, esse tipo de mão. Mas até um Ice Rei, acho que eu chovo reto aqui, tá? Eu já estudei e já fiz esse Node Lock. Já vi o Solver mandando chovar reto Ice Rei naquela situação, por incrível que pareça, contra vilões que reestilam pouco. Agora, se o cara reestila bastante, aí é outra história. Pessoal, só para finalizar aquele assunto, né, em relação ao time, quem tiver interesse, entre em contato comigo, porque a gente está num processo de mudança de dinâmica aí. Chama o Wise aqui para nós, já veio na tampa. A gente está numa mudança de dinâmica e as contratações vão voltar em breve, tá? Nós estamos passando por uma melhoria no serviço, na parte empresarial mesmo do time e tudo mais. Então, e nós estamos com maior foco em jogadores que queiram fazer a transição para MTTs, beleza?
Então, se você já é um regular de sitting goal, já é lucrativo e quer planejar para onde vai a sua carreira daqui para frente, eu diria que o nosso time é o melhor lugar para fazer isso, porque todos os professores do time vieram do sitting goals e jogam MTTs atualmente. Todos os cinco. Nós temos cinco professores num time com atualmente menos do que 20 alunos. Então, é uma relação muito privilegiada de número de alunos em relação a número de professores, beleza? Então, se mantenham em contato. Como eu falei, eu respondo todo mundo no Instagram. Não garanto que respondo rápido, mas garanto que respondo sempre, beleza? E a gente pode trocar ideia, a gente faz videochamada se precisar, e eu estou sempre à disposição para pensar junto com vocês essas questões aí de carreira, de planejamento e de verificar, né, se vocês se encaixam no time e se o time se encaixa também na rotina, na vida de vocês. Esse cara aqui, ele é meio lucrativo, né? Finalização precoce um pouco alta, que é um indício de ser um cara ruim, mas ele tá numa crescente aí nos últimos 350 jogos. Na verdade, ele tá lucrativo, né, no geral. ABI 6. Ele até pode ser um candidato a reggae, mas eu vou colocar uma observação. Cara, dá vontade não. Se fosse em heads up aqui, eu blefaria, eu daria all-in. O problema de dar o all-in é tomar um call aqui. Esse cara, ele tem todos os benefícios em pagar com 9 com o rei. Se os dois tivessem nossa, ia tomar muito call aqui. E ele não value betou, né, esse rei 9. É o fish passivo. Fish passivo é o perfil mais interessante da gente jogar contra. Porque às vezes ele tem uma mão de valor e ele dá check back, sabe? Que eu quero fazer foldar um 10 e 9, um 10 e vala, um dama 10, um rei valete. E o size não precisa ser alto. A gente espera tomar call de ace high uma vez ou outra aqui, não tem problema. Mas o cara que deu check back com um rei 9, dois pares naquele outro board, eu não acho que vai ser um cara agressivo que vai fazer isso daqui sem ter realmente valor, sabe? Então, a gente quer jogar o máximo possível de pós-flop contra esse perfil. Eu vou charcar ele de novo, só para ter uma... Eu já tinha charcado, né? A BI4, finalização... eu acho que eu marquei ele assim por causa de algum limp, mas o Shark dele não indica ser um Donk, não. Ele fica limpando, né? Putz. Tem muita cara de ser um valete, pode ser um Ás, né? Pode ser um Ás. A gente precisa estar ganhando uma vez a cada umas 7, mais ou menos. Tinha muita cara de valete mesmo. Mas poderia ser um 8 também, poderia ser um dos parzinhos mais baixos ali. Aqui, equidade bruta, eu vou chovar. É, poderia. Eu tenho vantagem no pós-flop? Beleza, até tenho. Só que com essas mãos de valor, né? Acho que essa vantagem ela é um pouco menor, sabe? Porque o EV de chovar é muito alto. As mãos mais fracas, o EV delas é muito pequeno. Então é muito fácil que o EV delas de pós-flop seja mais alto do que um EV muito pequeno, entende? Agora uma mão de valor, ela às vezes depende da agressividade do nosso oponente para ela ter o seu valor aumentado. Se um oponente é muito passivo, as minhas mãos de valor não necessariamente crescem, não necessariamente elas têm mais valor, não necessariamente o EV aumenta. Porque se ele é passivo, ele vai ficar dando só check call, não vai dar check raise, não vai me blefar. Então, se eu tenho uma equidade bruta contra caras passivos, eu tenho que jogar ela de uma forma mais direta, de uma forma mais longa, ao invés de ficar jogando small ball, tá?
Aqui não. Aqui essa mão deve ser um EV close de chove. É, vê que ele é muito ruim, mas ao mesmo tempo ele é muito grudento, né? É. Parece que ele sabe jogar um pouco, assim. Ele não é tão ruim, pelo visto. Hum, Splitway é justo, é justo. É, ele fez isso com valor médio aquela hora, né? Aqui eu acho que é um bom spot para transformar em blefe. Ele pode ter traps, pode ter um valete trincado fazendo isso, mas ele pode ter muita dama. Acho que é muita dama a forma como ele tá jogando. Mas transformar o último par em bluff, em bordos que bateu tudo, bordo dobrado, bordo que. Quer ver? Fazer um truquezinho aqui para anular o fake shove dele. É, naquele tipo de bordo ali, acho que é meio standard, assim, a gente transformar algumas coisas em blefe. Mas para isso o cara tem que ser, né, razoavelmente competente. Poderia ter bluffs aqui, esse cara até poderia, mas não acho que pelo perfil dele. E o nosso objetivo principal aqui, estando em segundo, é não cair antes desse cara, né? Então chovar o 9-9 e tomar um call aqui seria bem ruim, bem estranho para nós. Mas não acho que seja errado a gente chovar o 9-9 na nossa situação ali. É que quando a gente pune e toma o cold call desse cara e toma só call desse cara, é uma situação muito específica. É até meio raro isso acontecer, sabe? É, ele deu um walk numa situação de N2, né? Esse daqui é um formato. Aquele era o meu medo, na verdade. Esse daqui é um formato de mesa aonde. Aqui eu tenho que dar call, acho que próximo de N2 mesmo. É, se tivessem mais mãos aqui, o que a gente ia fazer? Chovar tudo aquilo que tivesse chance, né? Vamos seis. Acho justo, né? Depois daquela mão que a gente perdeu para ele. Olha o bordo. Nossa, cara. É, ele realmente é donk, cara. Algumas coisas ele sabe jogar, outras não. Muito difícil de ler um cara desse, né? Mas muito, muito ruim. Mas até então, os showdowns, né? O único showdown que ele deu era valor. Vai pagar porcaria de novo. É, ok. Não é correta a jogada dele, mas não é tão horrível assim. Não é a pior jogada que ele fez até agora, não. Ice Off não é uma mão boa pra fazer trap, tá? Ice Sulted talvez, depende do perfil do oponente.
É, parece que ele não blefa mesmo. GL, nosso dama 9, acho que é a mão da cravada. Ih, é, o sexto sentido tá em dia, pelo visto. Galera, é isso então. Eu quero tentar fazer essas live sessions aqui semanalmente, né? Se não for live session, vai ser algum outro formato, beleza? Então, digita nos comentários aí, coloquem as preferências de vocês, o que que vocês querem, que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal nas próximas semanas, beleza? E é isso então, valeu quem assistiu até o final. Confiram sempre os links aqui na descrição, sempre tem alguma coisa boa para vocês aí, beleza? Não hesitem em vir falar comigo nas redes sociais, o link está aí embaixo aí também. E eu estou sempre ali à disposição, na medida do possível, para ajudar vocês com dicas, com informações, tudo que for possível, beleza? Galera, é isso então, valeu, até a próxima.